Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nova temporada do Igualmente, o podcast da IKEA dedicado à diversidade, igualdade e inclusão. Desta feita comigo, Cláudia Semedo. Cada uma destas nossas conversas nasce de uma procura por uma mudança positiva, uma mudança que só pode acontecer, ou só deve acontecer, se nós ouvirmos quem vive e quem passa por estes obstáculos e quem participa em soluções reais para ultrapassar os desafios diários de quem não pertence à norma. No dia 3 de dezembro celebra-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e é por isso que neste novo episódio, neste primeiro episódio desta nova temporada, nos vamos debruçar sobre este tema e para isso temos dois ilustres convidados. Temos connosco a Catarina Oliveira e o Luís Carvalho. Catarina, és nutricionista de profissão e ativista pelas pessoas com deficiência por vocação. No Instagram acumula mais de 36 mil seguidores, onde partilha sobretudo conteúdos que pretendem desmistificar a vida das pessoas com deficiência motora, usando muito humor. Já me ri muito contigo, é verdade. Ela chama a atenção para as dificuldades básicas destas pessoas no acesso a serviços públicos, nas relações amorosas e no capacitismo a que estão sujeitas. Ainda não conhece esse termo? Daqui a pouco já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Temos também connosco o Luís Carvalho, que faz parte do apoio ao cliente da IKEA Loures e é um forte colaborador para a sensibilização da marca para as questões das acessibilidades, seja para os clientes, seja para os colaboradores. Catarina, queria falar aqui um bocadinho sobre o que te levou a estar numa cadeira de rodas. Chegaste à tua cadeira já adulta, não é? Sim. Tiveste uma inflamação. É verdade, sim. Quer dizer, por acaso também não sei a tua história, Luís, mas eu não nasci exatamente com uma deficiência, adquiri a minha deficiência há 7 anos atrás, tive uma inflamação na medula e, portanto, eu tinha 27 anos na altura, já foi em adulta, não é? E acho que isso também me levou a ter uma percepção muito grande da diferença como a sociedade me vê enquanto pessoa só porque me sentei numa cadeira de rodas. E daí... Até lá, não tinhas essa percepção? Nunca tinhas pensado nisso? Nunca tinhas dedicado... Não tinha essa percepção, penso muito sobre isso, penso muito porque hoje em dia parte do meu trabalho também é este alerta para que não necessariamente nós precisamos de ter uma deficiência, conhecer alguém com deficiência para estarmos alerta para esta questão, porque é uma questão da sociedade, mas faz-me pensar muito porque é que eu hoje tenho amigos com deficiência e de antes não tinha. Nem todos os meus amigos têm deficiência, não é como as pessoas acham que nós andamos todos em grupo, não é? Claro. Não é isso, mas a verdade, eu penso muito porque é que de antes eu não estava alerta para estas situações e muitas vezes as pessoas pensam que uma pessoa que passa por uma situação transformadora na vida, porque foi o que me aconteceu, terá necessariamente que ficar revoltada ou magoada e está tudo bem se eu ficar. No meu caso, honestamente, a minha transformação, ou seja, a minha mudança foi aceita com tranquilidade, com alguma adaptação pela minha parte, mas eu acho que transformei muito esta minha possível revolta por alguma coisa nesta motivação de que, não, caramba, quer dizer, não é possível que uma pessoa tenha um acontecimento na sua vida, fique sem andar e tenha que utilizar um produto de apoio que nada mais é que uma cadeira de rodas e de repente a sociedade parece que tu és invisível, que és incapaz, que és menos, que és inferior e acho que peguei nisto como forma de agir e de alertar as pessoas sem culpar as pessoas, mas remando contra essa ideia. Exatamente, não é? Contigo foi completamente diferente, Luís. Tiveste poliomielite quando tinhas 4 anos. 4 anos, sim. Portanto, toda a tua existência sempre conviveste com esta ideia de precisares de canadianas para te deslocares. Sim, durante uns tempos canadianas, depois um aparelho que me permitia andar sem as canadianas, mas depois volto às canadianas porque dão mais liberdade de movimentos. Sim. Como desenvolvo os braços e pratico muito desporto, eu escolhi deixar o aparelho de lado e andar com as canadianas. Mas canadianas que tu desde muito cedo adaptaste à tua vida, dizias-me sim. há pouco, antes de estarmos aqui já neste modo de programa, dizias-me há pouco que jogavas futebol com os teus amigos, nunca viveste muito com essa ideia eu tenho uma limitação. Não, porque durante a minha infância eu não tive amigos deficientes, por acaso, vivi sempre junto dos meus irmãos, como eu disse também tenho 14 irmãos, 7 raparigas, 7 rapazes, e os meus amigos à volta nenhum tinha deficiência e não me viam como deficiente. Portanto, o que eles brincavam, eu também brincava. Eu jogava a bola com eles, às vezes magoava-os com as canadianas, porque aquilo é ferro, mas não tinha, assim, apesar de ser deficiente, percepção de muita coisa.
O que é que muda para, de repente, quando somos crianças, estamos completamente integrados e quando atingimos a idade adulta parece que há uma forma completamente diferente de repente olharem para nós, seja pela nossa cor da pele, seja pela nossa orientação sexual, seja pelo facto de nos deslocarmos numa cadeira de rodas com canadianas. O que é que tu achas que muda? O que eu notei é que as pessoas, para elas era o desconhecido e como viam uma pessoa deficiente, achavam que não conseguia fazer nada, ou pouco. Então daí criarem essas ideias. Mas como eu cresci sempre junto de pessoas que não eram deficientes e fui-me adaptando a tudo e a mais alguma coisa, portanto sabia arranjar uns estórios, colocar ladrilho no chão, pintar uma casa, portanto conseguia fazer isso tudo. Sim. E a comunidade aos poucos e poucos foi-me aceitando. Apesar de, por vezes, quando não me conheciam, no primeiro impacto, sim, será que ele é capaz? Será que consegue beber um copo de água sozinho? Será que... Depois de me conhecerem, já não. Mesmo as pessoas parece que esqueciam um pouco que eu era deficiente. Eu acho que há várias coisas aqui envolvidas, ou seja, a nível das crianças eu sinto muito, eu não sei se sentes o mesmo, mas eu tenho a oportunidade de dar algumas palestras em escolas e falar com as crianças e elas não estão nem aí para muitas questões que os adultos estão. Elas querem saber na realidade se a minha cadeira tem um turbo e se consegue andar mais rápido. Não querem saber se eu vou voltar a andar, não querem saber se eu sou mais feliz ou menos infeliz, elas entendem-me como uma pessoa que tem uma coisa que elas se calhar nunca viram e aí está o problema. Sim. Ou seja, eu acho que o primeiro problema está na falta de representatividade que nós temos, não é? Quantas pessoas é que ocupam espaços, todos os espaços na sociedade e que têm uma deficiência? Ou seja, será que aquelas crianças têm um professor com uma deficiência visível? Foram a um médico que tem uma deficiência visível? Têm um livro de histórias onde uma personagem tem deficiência? Portanto, tudo isto vai deixando nas crianças esta semente. Se esta representatividade não existe, as crianças vão crescendo e vão deixando de ver as pessoas e quando se tornam adultos passa a ser tudo muito estranho outra vez e veem ali uma pessoa com deficiência que nunca viram e que a sociedade sempre lhes diz que é uma pessoa menos capaz e isto tem a ver já com outros assuntos como o modelo médico da deficiência, que é um modelo segundo o qual a sociedade nos vê ainda, e muito simplesmente vos dizendo que é basicamente como se eu e tu fôssemos uma máquina estragada. Ou seja, nós fomos estragados e nós temos que ser consertados. Como tu mesmo agora disseste, as pessoas viam que eu fazia tudo, mas há pessoas que não conseguem fazer tudo e muitas vezes o problema não está nelas, está nas barreiras que têm à volta delas, porque quando essas barreiras estamos adaptados para todos, exatamente, não é? sim. E esta percepção de que o problema está sempre na pessoa com deficiência faz com que a pessoa seja vista como inferior, porque isto acontece. E nós temos que mudar um bocadinho este foco para o modelo vigente agora, que eu espero que seja o que cada vez mais se fala, que é o modelo social da deficiência, que foi criado por pessoas com deficiência, onde o problema está também nas barreiras à volta que nos incapacitam. Eu, por exemplo, aqui onde estamos, eu sou perfeitamente independente, eu vou à casa de banho sozinha, eu chego aqui no meu carro, eu fui almoçar, na rua, muitas vezes com as barreiras que eu tenho, eu não sou independente, mas o problema não é por causa da minha cadeira de rodas, é precisamente por causa das barreiras, não é? E portanto tem que haver aqui uma mudança de foco, digamos assim, diria eu. Tu aqui, ainda bem que falaste nisso, Catarina, que aqui te sentes completamente livre e autónoma. Tu sentiste que isso foi sempre uma realidade aqui? Que as tuas funções estavam adaptadas a ti, o teu local de trabalho, o teu ambiente estava adaptado a ti, tinhas acessibilidade total a tudo? Não, eu já estou cá há desde o 18 início. anos, antes de 2004. Quando entrei para o IKEA, é tudo novo. Tanto para mim, como para a empresa, uma pessoa deficiente. Portanto, fui crescendo com a empresa e tanto dos meus responsáveis como de mim para eles, fomos trocando impressões e experiências e fomos criando mais condições. Por exemplo, quando eu passei do call center para o balcão de apoio ao cliente, tivemos que adaptar todo um balcão. Tivemos que cortar, de forma que eu pudesse sentar em condições. O IKEA comprou uma cadeira específica, comprou 2 almofadas ergonómicas que compensavam a diferença da altura, que eu ainda tenho, para que eu me sentisse confortável e pudesse atender bem o cliente. Eu adorei a experiência que eu tive de atendimento direto e foi a primeira vez que o fiz. Sim.
E há também muitos projetos de acessibilidade cá dentro, aos quais tu também dás a cara, que funcionam das duas formas, não é? Quer para funcionários, e tu há pouco dizias que no teu papel tu também tinhas autonomia para pensar em projetos e Sim. que podias O IKEA implementar. nomeou-me embaixador da mobilidade para o IKEA de Loures. Nós temos um em cada loja e eu sou o de Loures. E a primeira atividade que eu fiz foi criar lugares exclusivos para pessoas com mobilidade reduzida. Isso aconteceu depois de trazer um grupo de colegas, que eu também faço basquete em cadeira de rodas. Convidei o presidente da Associação Portuguesa de Deficientes de Sintra e outros colegas para virem à loja. Isto já neste projeto estamos a trabalhar, experimentar e ver. E quando eu e este outro meu colega chegamos ao parque de estacionamento, ele estava-me a explicar que tinha dificuldades em entrar no carro, porque se estiver entre dois carros não consegue. Sim, não tem o abrir a espaço porta. suficiente. Tu antes de chegares aqui à IKEA, tu trabalhavas como? Mediador sociocultural para a ADREL, portanto responsável por agrupamentos de escolas. Fundei a Associação dos Jovens Promotores da Amadora Saudável, também a trabalhar com jovens problemáticos na Amadora. Ajudei a criar grupos de música, teatro, trabalhei o tema do HIV-Sida e depois venho para o IKEA em part-time, para o call center, mas depois também a autonomia que os meus responsáveis dão e o poder de decisão que me dão no IKEA surpreendeu-me. Porque eu, apesar de todos os trabalhos que fazia lá fora, até vir para o IKEA não podia comprar uma casa, um carro, até não tinha noção dos meus direitos. Sim. Foi tudo descoberto depois aqui. E o IKEA incentiva-me a ir para fora, a ajudar a abrir outras lojas, a dar formação aos novos colaboradores. Portanto, todo este delegar de responsabilidades por parte do IKEA para mim ajudou-me a estar onde eu estou agora. Mudou completamente a tua vida, não é? Mudou, porque andei imensos anos até adulto sem saber o que é que bem podia fazer. Andava de formação em formação. Quando acabar-se a formação, acabou. Não? Sim. Normalmente este é um lugar difícil, não é? Este contacto com o mundo profissional, porque ainda há muitos estigmas sobre as pessoas com deficiência e as tais barreiras de que falavas, Catarina. Foi fácil a tua chegada ao mundo profissional nesta tua nova condição? Olha, eu costumo falar também sobre isso. Eu sou uma privilegiada nesse sentido, porque efetivamente a nível de emprego, de trabalho, não tive mesmo nenhum problema. Aliás, eu acho que eu sou nutricionista também e hoje em dia faço um bocadinho entre as palestras, as formações e a nutrição, divido um bocadinho o meu tempo, mas eu acho que no consultório é um sítio onde eu sou capaz de sentir menos esse capacitismo. E eu acho que isso, ainda no outro dia refleti sobre esse assunto, acho que tem muito a ver com o facto da pessoa me ver ali como alguém que lhe está a prestar um serviço. Eu estou a ajudar a pessoa, eu estou a transmitir o meu conhecimento, o que eu sei, para fazer um plano nutricional para aquela pessoa atingir os seus objetivos. E a pessoa com deficiência nunca é vista nesse patamar, é sempre vista como alguém que precisa de ajuda. Como é que tu entendes o capacitismo na tua vida? Olha, o capacitismo, no fundo, é a opressão, não é? E a discriminação contra as pessoas com deficiência. E ele sente-se em várias áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, já falamos aqui um bocadinho delas, nas barreiras físicas, não é? Que muitas vezes nós temos e nós encontramos no nosso dia-a-dia. Por exemplo, essa questão de muitas vezes não haver lugares de estacionamento exclusivos para nós, não é porque nós queremos um lugar de estacionamento exclusivo, é porque eu preciso de espaço para abrir a porta do carro, tirar a minha cadeira, colocar, etc. Portanto, as barreiras físicas podem ser eliminadas e eu gosto muito de reforçar que a acessibilidade, as condições de acessibilidade não são um luxo que nós queremos, são um direito. Não são um direito. E são um direito que serve a todos, porque eu ainda estou para descobrir a construção da acessibilidade que vai excluir alguém. Ou seja, quando nós construímos um ambiente acessível, esse ambiente passa a não excluir ninguém. E quando nós não temos um ambiente acessível, esse ambiente exclui. Depois o capacitismo, poderíamos estar aqui horas a falar sobre ele, mas também está muito nas atitudes das pessoas, que eu acho que muitas vezes realmente são o que mais nos limitam. Por exemplo, essa questão de ver sempre a pessoa com deficiência como alguém que precisa sempre de ajuda. Não tem mal nenhum, eu gosto sempre de reforçar isto, ajudarmos uns aos outros, é muito bom e devemos nos ajudar todos mais, mas não assumir que porque me veem na rua a fazer a minha vida, como já me aconteceu, por exemplo, num shopping, começarem a empurrar a minha cadeira sem perguntar. Isto é preciso perceber que, obviamente, se nós estamos numa situação
podemos precisar de ajuda, tudo bem, mas não assumir que nós, por exemplo, não falarem comigo como se eu fosse uma criança, isto também é capacitismo, é infantilização, o não assumir, por exemplo, que tu tens uma família, que tens filhos, ou que eu posso vir a ter uma família e ter filhos, percebes? Tudo isto são atitudes que nos discriminam, que nos inferiorizam e vêm muito do capacitismo. E depois também há o capacitismo na parte que gostava muito também de reforçar aqui, na parte do emprego, que felizmente institucional, não é? institucional, e eu gostava também que as pessoas entendessem que eu compreendo que a área da deficiência é uma área que ainda assusta muita gente, porque as pessoas têm medo de levantar o tapete e de verem que está cheio de pó. Por exemplo, uma empresa que quer incluir trabalhadores com deficiência e que, se calhar, como tu disseste, para o IKEA era tudo novo no início, não é? Mas é uma construção. Nós temos que levantar o tapete e perceber que existe pó, mas que existem vassouras e que nós podemos limpar, não é? E ajudar a criar um ambiente mais acessível. Portanto, não tem este não ter medo de construir um ambiente verdadeiramente diverso no mundo empresarial também, eu acho muito importante, porque as oportunidades para as pessoas com deficiência, nós sabemos que não são, infelizmente, iguais, não é? Ou equitativas, não é? Vejo que as coisas estão a mudar e, por exemplo, estamos aqui duas pessoas com deficiência, mas o que eu vejo mais é coisas a serem feitas sem a consultoria das pessoas com deficiência. E depois, perdoem-me a expressão, mas é pior a emenda que o soneto, porque é assim, constroem uma rampa e dizem, menina, veja, construímos uma rampa. A rampa é uma parede. E eu penso, construíram isto sem a consultoria, eu não consigo subir aquela rampa. Portanto, claramente isto não está segundo as normas, muitas vezes, e segundo a consultoria de alguém com deficiência. Quer dizer, vamos a uma casa de banho adaptada, por exemplo, e temos coisas, sei lá, caixotes do lixo que abrem com o pé. Eu não consigo abrir aquele caixote de lixo, eu vou ter que tocar naquele caixote de lixo para deitar o papel higiênico ao lixo. E, portanto, isto tudo são coisas que vão-me dizer, mas nós não pensamos nisso. Claro que não pensam, porque eu quando subi as escadas eu não pensava que havia alguém que não os conseguia subir. Mas por isso é que é preciso... Falta diálogo, não é? Exatamente. Falta muito diálogo. Isto das acessibilidades tem a ver com vários... aliás, com todas as áreas da nossa vida, não é? Porque esta questão do ter acesso a uma casa... É muito complicado quando há tanto preconceito ainda à volta desta possibilidade de autonomia das pessoas com deficiência. Sim, eu acho que... Tiveste alguma situação... Olha, eu felizmente, quer dizer, agora recentemente, este ano ainda arrendei uma casa com o meu namorado e não foi fácil, por exemplo, arranjar, eventualmente quando comprar, se calhar vai ser, não sei se eventualmente será em fase de construção, será um bocadinho mais fácil, mas não foi fácil. Não tive nenhum caso, ou seja, comigo, de uma questão de discriminação no acesso à habitação, mas sei de uma pessoa que me contou, por exemplo, que, aliás, duas pessoas, que, por exemplo, para instalar uma plataforma num prédio que não tinha elevador, depois de terem um acidente e de precisarem de cadeira de rodas, tiveram os condóminos todos contra a instalação da plataforma. E mais, isto que tu falaste há bocado de não saberes os teus direitos, é uma coisa que eu também reparei muito. Não há circulação de informação sobre os direitos das pessoas com deficiência, e por isso é que eu acredito também muito neste poder do que estamos aqui a fazer, das redes sociais, porque nós conseguimos atingir públicos que muitas vezes não conseguimos atingir. E se eu vos contasse a quantidade de histórias que já me chegaram de pessoas que não sabem, efetivamente, por exemplo, produtos de apoio, produtos médicos que têm direito de forma gratuita pelo governo, e as pessoas não sabem que o têm e andam a pagar esses produtos porque a informação não é veiculada. Não chega, sim. E, portanto, isto é muito importante, porque são direitos nossos, não é? Que muitas vezes fazem a diferença no final do mês, no rendimento de uma família, e que as pessoas não sabem deles. Portanto, é preciso falar mais sobre este assunto. É um assunto, pergunto muito isto nas minhas palestras, é desconfortável para vocês falar sobre a deficiência? Porque muitas vezes eu sinto que as pessoas não sabem como é que andam de abordar. Se eu digo deficiente, se eu digo pessoa com deficiência, se eu falo como se fosse uma criança, será que eu devo tocar-lhe na cabeça? Ou, as pessoas não sabem, ficam awkward, literalmente. Sim. E é importante desmistificarmos isto e perceberem, nós somos pessoas, simplesmente temos características específicas diferentes, mas somos pessoas. E, acima de tudo, se não sabem, perguntem. Obviamente, não perguntem nada que não perguntariam a alguém sem deficiência. Quer dizer, não me parem na rua, como já me aconteceu, e me perguntem se eu vou voltar a andar. Vocês não fazem isso, ninguém te para na rua e te pergunta como é que vai o teu casamento. Quer dizer, não há essa invasão. Ter esta noção de espaço pessoal, não é? Exatamente, que connosco se perde há bocadinho. muito isso, esta invasão de é uma pessoa com deficiência, a minha curiosidade é completamente inacreditável, eu preciso lhe perguntar o que é que lhe aconteceu. E, portanto, tudo isto faz parte deste preconceito. E quais é que vocês sentem que ainda são os maiores obstáculos diários das pessoas com deficiência motora?
a acessibilidade física nos espaços físicos é uma grande questão, ou seja, a questão, por exemplo, dos transportes públicos. Nós não conseguimos, uma pessoa que precisa de um transporte público para ir trabalhar, eu no outro dia recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que deixou de trabalhar porque chegava ao final do mês quase sem ordenado porque tinha que pagar um táxi para ir para a empresa porque não tinha transporte público acessível. Portanto, e nem sempre, mesmo nos táxis, tenho ouvido muitas histórias de que nem sempre é fácil. Nem sempre. Que há muitos taxistas que continuam, quando percebem que é uma pessoa com cadeira de rodas, continuam, não param sequer, continuam a andar, ou não se disponibilizam para ajudar a pôr a cadeira de rodas dentro do táxi, e que são situações assim bastante agressivas. Isso até acontece bastante. Portanto, eu acho que na minha ótica as acessibilidades físicas, portanto, nas ruas, nos transportes, no acesso aos transportes públicos, no próprio acesso à educação, à habitação também, porque assim, casas acessíveis muitas vezes não existe. A questão de casas de banho adaptadas, por exemplo, quer dizer, eu faço muito este desafio. Pensem, vocês, que andam, por exemplo, se calhar tu não tens tanto este problema como eu, mas não é necessariamente só para pessoas em cadeira de rodas, vão jantar fora à noite com os vossos amigos e não sabem se podem ir à casa de banho. Isso acontece-me diariamente, porque muitos locais não têm casa de banho adaptada e isto é inconcebível. E depois também, claramente, para mim, a questão das atitudes é uma coisa muito impactante, ou seja, a forma como as pessoas nos veem como inferiores em tudo, ou como menos capazes. E acho que isto tem que ser muito mudado, tem que se entender a pessoa com deficiência como uma pessoa que quer contribuir para a sociedade e desvincular um bocadinho este pensamento que existe ainda muito de a pessoa com deficiência está unicamente na caixinha da caridade e da solidariedade. Sim. E não necessariamente. A caridade e a solidariedade são muito importantes, não só para pessoas com deficiência, mas eu e tu trabalhamos, eu quero poder usufruir, por exemplo, de um espetáculo, pagar o meu bilhete, desde que consiga usufruir desse espetáculo de forma equitativa aos meus pares, não é? E na tua vida, Luís, volto a colocar esta questão, quais é que tu sentes que são ainda os obstáculos que tu vives diariamente? Já percebi que em relação aqui ao teu lado profissional estás completamente adaptado, mas no dia-a-dia... Quando vivia em Lisboa, eu andava com um aparelho. Depois de ter sido operado, andava só com o aparelho, sem as muletas. E como não tinha de sair muito, ia dando para o dia-a-dia. Agora, quando mudei para o bairro, para as barracas nas Fontainhas, já o terreno não é tão nivelado como em Lisboa. O que eu fiz na altura foi, deixei o aparelho de parte e adaptei mais às muletas. Sim. Foi uma forma que eu arranjei de tornar-me mais independente, porque já conseguia subir o passeio. Sim. Os transportes públicos também, por mais problemáticos que fossem, conseguia. Não podia estar em pé durante o movimento, mas arranjava sempre lugar. Mas foi a forma que eu arranjei de ultrapassar esses obstáculos. E em relação às vossas casas, uma vez que estamos até aqui na IKEA, como é que nós podemos tornar esta questão das casas mais inclusivas? Para além dos prédios em si serem mais inclusivos, imagino que as vossas casas tenham de ter sido adaptadas, não é? Como é que podemos tornar isto mais inclusivo de uma forma mais global e não tão sempre com o ónus em cima da pessoa com deficiência? Pensarmos tudo numa perspectiva de design universal, ou seja, Sim. um tipo de design que vai abarcar todas as pessoas, não é? Ou o maior número de pessoas possível. Aqui na IKEA, como nós temos a possibilidade sempre de construir as coisas, acho que isso é muito bom porque todas as deficiências são diferentes e, portanto, todas as pessoas vão ter necessidades específicas diferentes, mas o não, à partida dizer isto não é possível, isto não vai ser adaptado, não. Há soluções incríveis e muitas vezes mais fáceis do que as pessoas pensam. As pessoas acham que é tão difícil porque às vezes não conhecem. Sim. Por exemplo, na minha casa, obviamente nesta casa que ainda é arrendada, não fiz nenhuma adaptação específica, procurei uma casa que me permitisse ser totalmente independente, só pus uma rampa, por exemplo, para o terraço, para conseguir aceder de forma independente, mas, por exemplo, na casa dos meus pais, onde eu estava, na altura, tive que adaptar a casa de banho, portanto, retirar a banheira, um polibanho, tenho uma cadeira de banho, pôr umas barras de apoio, retirar os armários debaixo do lavatório, pôr uma cadeira nas escadas, daquelas cadeiras elevatórias. Sim. Mas existem soluções incríveis de zonas amplas, com poucos obstáculos, com as coisas a uma medida confortável, quer para uma pessoa de pé, quer para uma pessoa que esteja sentada, quer para uma pessoa de baixa estatura. Portanto, tudo isto portanto, abarca um sem número de pessoas. Eu acho que é pensar
não pensar nos espaços para as pessoas bípedes, ou seja, que estão de pé. Sim. Porque muitas vezes pensa-se nisso, mesmo, por exemplo, não só espaços, mas roupa, tudo é pensado para o ser humano que está de pé dentro da norma, como tu disseste no início. E é abrir um bocadinho os horizontes, rebentar as bolhas, como eu gosto de dizer, para abarcar mais pessoas, não é? Sim. E no teu caso, Luís? Nós aqui, se perguntas-me no IKEA, estou muito feliz com o que estamos a fazer agora, inclusivamente neste novo projeto, em que temos convidado pessoas com vários tipos de deficiências, em visuais, em cadeira de rodas, para vir à loja connosco, andar à volta na loja, ver se conseguem sentar nos nossos sofás, se conseguem estar no nosso restaurante. E até mesmo para mim, que sou deficiente e também ando muitas vezes em cadeira de rodas quando estou a praticar desporto, tenho aprendido muito. Portanto, agora, se derem uma volta nesta loja, que é a única, é a primeira que tem estas condições, mas vamos passar para as outras, nas casas de banho, por exemplo, para deficientes, fizemos uma coisa tão simples como tirar a mola das portas. Boa. Sim. Isso, para pessoas com cadeira de rodas, faz uma diferença brutal. Mas para Claro. quem nunca pensou nisso, Claro. portanto, Sim. não tem custos para ir, é só tirar aqueles parafusos Sim, sim. e lá dentro da casa de banho colocamos sítios para pendurar as coisas. Portanto, estamos a alterar uma série de coisas. Vimos essa situação também dos caixotes de lixo. Não Sim, eu faz ia-vos dizer sentido. isso. Já estamos a tratar disso. Boa. Portanto, Mas Eu isto é fui uma lá. ótima ideia, não é? Mas é Trazer porque- sim. quem passa pelas situações para experimentar e dizerem de sua justiça na primeira pessoa, com uma experiência vivida, Claro. de o que é que Exatamente. resulta e o que é que não resulta. Isto é Não, uma isso boa é ideia. essencial, até porque imagina, e vocês devem sentir isto, uma realidade de alguém com uma cadeira de rodas manual, como é a minha, para as pessoas entenderem, a minha cadeira de rodas pesa 6 quilos, desmonta-se toda, é completamente diferente de uma realidade de alguém com uma cadeira de rodas motorizada, que pesa, salvo erro, 100 ou 200 quilos, e, por exemplo, quando muitas vezes me dizem, que é o que eu mais ouço, menina, não se preocupe com este grau, nós ajudamos. E eu digo, pois, a mim conseguem-me ajudar, porque conseguem fazer um cavalinho e pôr-me lá em cima. Uma pessoa, o meu amigo que vem com uma cadeira de rodas motorizada, fica cá fora, porque ninguém o consegue ajudar. Mas uma rampa conseguia fazer com que todos nós entrássemos. E o que é que nós ainda podemos fazer para ajudar? No que toca, por exemplo, à representatividade. É muito importante termos para quem olhar e perceber que estas pessoas existem, não é? Para quebrarmos um bocadinho esta ideia da invisibilidade. O que é que falta fazer? Falavas em livros que tivessem personagens que representassem um bocadinho esta área, não é? Das pessoas com deficiência motora, neste caso. Mas o que é que falta fazer? O que é que tu sentes que falta fazer, Catarina? Oi, muita coisa, mas eu acho que em primeiro lugar procurarem referências, procurarem pessoas com deficiência, ouvirem as histórias delas, ouvirem, ou seja, eu não quero aqui dizer, por alguma coisa o nome chama-se espécie rara sobre rodas, no sentido, eu não quero aqui dizer do género, vamos procurar as espécies raras para ouvir um bocadinho da vida delas, não é isso, mas procurarem referências. Hoje as redes sociais têm imensas pessoas com deficiência a partilhar coisas importantíssimas do seu dia-a-dia. Depois, coisas mais simples, como isto é muito importante, não colocarem só, ok, vamos falar sobre a deficiência, este tema está na voga, vamos chamar uma pessoa com deficiência para vir aqui falar connosco. Não, vamos contratar pessoas com deficiência para todas as áreas. Sim. Quando nós naturalizamos a presença de uma pessoa que tem uma característica diferente da nossa, é natural, ou seja, não é como se nós não víssemos a cadeira de rodas, que isso também é outro erro, porque ela está ali, e ainda bem que está, senão eu não estava aqui, mas é natural, ou seja, é uma pessoa como outra qualquer com uma característica específica. Portanto, eu acho que falta muito esta questão de tirar o foco de eu vou-te ajudar porque vou pegar em ti e ajudar-te a ultrapassar um degrau. Não, eu vou construir uma rampa para que possas vir tu, vir mais gente com deficiência e que possamos naturalizar a presença de toda a gente. Portanto, E para que possas ser livre, não é? Para que não precises Exatamente. de nada nem de ninguém para simplesmente Sim. circular. nós temos a legislação laboral preparada, mas não é para as pessoas com deficiência. Eu até sugeri alguns currículos, mas depois barravam-se em barreiras, pequenas barreiras cá, porque aquilo não está pensado. Os nossos recursos humanos não estavam pensados para a pessoa com deficiência. E depois há vários tipos de deficiências, não é? Sim. Portanto, tem de haver aqui uma adaptação, trazer mais pessoal, mesmo que seja em estágio, ou conhecer o espaço, trocar experiências, para
aprendermos Sim. com eles e eles E connosco. eu acho que isso é muito interessante o que tu disseste de, lá está, partimos sempre de, ok, isto não está adaptado para a pessoa com deficiência. Claro, não é porque nós aparecemos agora, é porque nós sempre estivemos fechados em casa, não é? E agora é que estamos a começar a ter oportunidades. E, portanto, as coisas têm que ser efetivamente mudadas. Mas pensar do género, ok, os nossos recursos humanos, o nosso recrutamento não está preparado. Mas como é que nós podemos tentar começar a preparar, a mudar as técnicas de recrutamento? Tudo isso é importante, não parar na questão de desculpem, isto não foi pensado para vocês. Muito obrigada, Catarina. Obrigada. Muito obrigada, Luís, pelo vosso contributo Obrigado. neste nosso primeiro episódio desta nova temporada do Igualmente. Obrigada a todos vocês e todas vocês que estiveram a acompanhar-nos. Podem seguir-nos no YouTube, nas redes da IKEA, nas plataformas habituais de podcasts. Vamos ter novo episódio todos os meses. Subscrevam para não perderem pitada e também podem deixar o vosso comentário nas redes sociais. Queremos sempre aprender, crescer e crescermos juntos. Eu acho que esta ideia de crescermos juntos é muito importante. Estamos também no TikTok e contamos com o vosso apoio. No próximo episódio vamos falar de pobreza habitacional. Infelizmente, as nossas casas ainda não estão preparadas nem para os rigores do inverno, nem para os calores do verão. O que é que nós podemos fazer para melhorar? A resposta está no próximo episódio. Até lá!